Depois de terminar o roteiro do primeiro episódio, eu percebi que vai ter algumas coisas sobre preconceitos em geral, sem ser aquela específica do vídeo, que devem ser citadas para que o vídeo faça mais sentido. Então eu pensei em fazer um vídeo só dando contexto. Eu não vou precisar ficar repetindo as mesmas coisas em todos os episódios da série. A primeira coisa que deve ser posta em voga é que preconceito é histórico. Essa frase pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira é que a palavra preconceito em si tem sua história. Na verdade, o termo preconceito é mais recente do que o seu conceito. Por volta do século XIV, surge o termo prejuízo, que significava que, por conta de um juízo antecipado, alguém me causou dano, logo mereço reparação. Mas do século XIX em diante, prejuízo passou a significar julgar alguém antes de conhecer, pelo menos na maioria das línguas. No português, o termo prejuízo continuou tendo o sentido que tinha na Idade Média. Então, para designar alguém que tem uma ideia preconcebida, passamos a utilizar o termo preconceito. É por isso que no inglês eles ainda falam prejudice, ao invés de preconcept. E uma segunda interpretação possível dessa mesma frase é: o preconceito permeia a história. Por exemplo, o antijudaísmo existe praticamente desde que o povo judeu surgiu. Tanto que se você estudar, vai perceber que eles foram um dos povos mais colonizados e explorados da história. Mas o motivo deles terem sido perseguidos na Idade Média, por exemplo, é diferente do que levou a Alemanha a perseguir eles na Segunda Guerra. E é importante saber que o preconceito é histórico porque é estudando a história do preconceito que se entende que nenhum preconceito é natural. Nenhum alemão nasceu odiando judeu. Nenhuma mulher nasce lavando a louça. Mesmo que alguns falem que X raça é inferior porque Deus disse, ou que X comportamento não é mutável por conta da nossa natureza simiesca, todas as evidências apontam que o preconceito não é só não natural, como também é mutável. Outro fator importante a se ter em mente na hora de estudar preconceitos é que um preconceito pode impulsionar o outro. Por exemplo, é possível que X pessoa seja homofóbica porque ela acha que homens não deveriam agir que nem o sexo frágil. Nesse caso, o machismo seria anterior à homofobia. E talvez essa pessoa nem seria homofóbica se não fosse machista antes. E é claro que não dá para fazer um vídeo sobre preconceito sem falar de lugar de fala. O livro que eu uso como fonte principal foi escrito por 2 homens, um deles hétero. Agora me pergunto, será que eles deveriam evitar falar de misoginia só porque os dois são homens? Será que só o autor homossexual deveria falar sobre LGBTfobia? Tanto eu como os autores acreditamos que não. Estudar e combater preconceitos deve ser um esforço coletivo, até porque dizer que só as vítimas têm direito de falar sobre seria em si um preconceito. Contanto, é óbvio que quem não é vítima não pode falar sobre experiência. Por exemplo, já que os 2 autores são homens, nenhum deles pode falar sobre a experiência de ser julgado por ser mulher, porque eles não são. Mas mesmo assim, eles ainda podem estudar e escrever sobre o assunto, principalmente para evitar esse tipo de comportamento. Lugar de fala não pode ser impedimento. E uma coisinha que não tá no roteiro, mas eu vou falar aqui, na informalidade, é que esse vídeo é para todos. Mesmo quem não se acha preconceituoso, pode aprender algo com o livro. Porque eu acredito que, devido à nossa sociedade, ao ambiente, à influência externa, todos nós somos preconceituosos até certo grau. Inclusive, isso é algo que o autor vai falar no livro que eu vou desenvolver nos próximos vídeos, né? Nenhuma pessoa é impassível de sofrer preconceito, nem de ser preconceituoso. E não vou ser hipócrita. A mensagem do vídeo também vale pra mim, sabe? Inclusive, enquanto eu fazia esse vídeo, eu tomei um mute de 1 semana no server da Reply por fazer... o carro passando. Por fazer piadas de humor ácido, né? Vou deixar a imaginação de vocês brilhar. Enfim. Então, só pra deixar claro que a mensagem do vídeo também é pra mim, tá bom? Eu não quero ser hipócrita. Enfim, espero que tenham gostado da ideia. E se gostaram, por favor, me acompanhem nessa série de estudos. Continue no canal porque ainda há muito a se estudar.